paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, querida diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lembrando que esse trimestre estamos estudando sobre Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de número 9 traz o título O Tabernáculo e a Adoração a Deus. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, Pastor César Rosa de Melo, que se encontra em Brasília. Pastor, seja muito bem-vindo. O que entendemos por tabernáculo e como era dividido? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Hoje vamos falar sobre esse tabernáculo, o grande empreendimento de Deus no deserto. Quando nós falamos de tabernáculo, nada mais é do que uma habitação que Deus estabeleceu em pleno deserto para ser o centro da vida religiosa, cultural e social do povo. Deus, como um Deus que gosta de se relacionar com o ser humano, Deus estabelece ali. E através deste lugar, Deus se aproxima do povo, Deus dá leis para o povo, Deus coloca limite no povo, ou seja, Deus queria estar no meio do seu povo. É interessante isso, porque quando Moisés vai por diversas vezes falar com o faraó sobre a saída do povo, a tônica era para que me adore no deserto. Deus quer que o povo saia para adorá-lo no deserto. E então Deus revela a Moisés de forma esplendorosa a planta do tabernáculo. E Moisés tem o cuidado de fazer conforme toda a revelação de Deus. E é interessante porque a divisória que se tem ali, né, que é o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Quando a gente entra ali, tinha apenas uma entrada. A entrada dava de frente para o pátio, onde tinha um altar do holocausto, tinha a bacia onde os sacerdotes faziam as lavagens necessárias, e logo à frente estava o lugar que nós chamamos de lugar santo, ou Santo do Santo, lugar santo. E mais para frente tem o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. No lugar santo, que é um lugar onde o sacerdote tinha acesso também, ali tinha a mesa da proposição, tinha o candelabro e tinha um altar de incenso. Para se ter acesso ao Santo dos Santos, o que acontece? Tinha um véu do templo, aquele mesmo véu que quando Jesus morre ele é rasgado de alto a baixo. Este véu está ali e o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no lugar, no Santo dos Santos, e ali ele propiciava o pecado do povo, ele levava o pecado do povo, tinha uma série de normas que eram estabelecidas para que ele pudesse oficializar diante de Deus. E, obviamente, ali ficava um dos materiais mais sagrados, que era a Arca da Aliança, e que quando Deus se tornava favorável ao perdão do povo, a sua presença, a sua Shekinah, se manifestava entre aqueles dois querubins, mostrando que Deus estava propício e que naquele momento ele estava perdoando o pecado do povo. Uma associação muito linda que se faz disso é que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a porta de entrada do tabernáculo, eu sou a verdade, quando se tem acesso ao lugar santo, e que eu sou a vida, quando entra no Santo dos Santos, onde Deus ali, com a sua presença poderosa, ele determina a vida e a bênção para sempre. Pastor do céu, de que maneira podemos ver Jesus revelado no tabernáculo? Queridos, a instituição do tabernáculo, ou seja, quando Deus dá a planta para Moisés, e um detalhe interessante é que Deus fala, Moisés, tome cuidado para que você faça tudo conforme as metragens, as medidas,
o ouro, quais são os objetos de ouro, de prata, de bronze, porque Deus queria revelar algo bem maior. Embora o tabernáculo serviu para Deus educar o povo, dando-lhe leis, dando-lhe limites, estabelecendo vínculo com os homens, mas o maior propósito do tabernáculo era revelar Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio escritor aos Hebreus vai deixar bem claro que todas essas coisas serviram de sombra para as coisas que haviam de vir. E sabemos que Jesus é superior ao sacerdote, superior ao tabernáculo, superior aos ritos, superior aos animais. Então, qual é o propósito de Deus? Revelar Jesus. De que maneira? Primeiro, quando nós encontramos materiais como ouro, prata, bronze, eu vou pegar o ouro fala da divindade de Jesus, a sua parte divina. Alguns elementos, por exemplo, vou pegar o altar de holocausto, onde ali tinha uma mistura de madeira de acácia, a madeira de acácia, e o altar de holocausto também tinha bronze. Então, de duas formas, mostrava a natureza de Jesus, a tábua de acácia, a natureza humana de Jesus, porém o bronze vem falar de algo resistente. Imagine aquele fogo que emana ali e a madeira não se queimava, justamente por causa do bronze. O que isso representa? Os sofrimentos de Cristo, e que em nenhum momento ele não foi corrompido pelo pecado e nem tampouco sucumbiu aos sofrimentos. Tudo isso já estava sendo revelado ali no tabernáculo. A Arca da Aliança, por exemplo, era de madeira, de acácia e revestida de ouro. O que isso significa para nós? As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, em perfeita consonância. O lugar onde habitava a presença de Deus, o lugar onde habitava a glória de Deus e, consequentemente, de onde saía a vida para as nações. Então, é interessante quando nós vamos olhar os detalhes de tudo isso que foi descrito ali no tabernáculo. Jesus não foi apenas o sumo sacerdote, superior ao sumo sacerdote, mas também foi o sacrifício perfeito. Por quê? Porque como sumo sacerdote, Jesus ele passou por toda a tentação, porém sem pecado. E o escritor aos Hebreus vai deixar bem explícito isso, que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas antes, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por ele ter sentido aquilo que nós sentimos, queridos, ele é a pessoa mais certa para ser o nosso advogado diante do Pai. Então, que nós venhamos perceber, queridos, não apenas para a figura que ali está, mas justamente para aquilo que ele revela. Revela a pessoa de Jesus Cristo e a grande obra de salvação. E lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, com textos, curiosidades e subsídios que abrilhantarão os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muito prazer nos nossos estudos, a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E já vou perguntar para ela o que o PIL traz para a gente nessa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Templo Aberto, Corações Quebrantados. Nós veremos que no Antigo Testamento Deus estabeleceu ao homem uma ordem para que ele construísse o tabernáculo, um templo móvel para que Deus pudesse se manifestar, com o objetivo de atrair o homem à adoração para mais perto de Deus. Ali o Senhor falaria, se moveria, se manifestaria para que o homem pudesse ouvir a sua voz. E assim como Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, Deus deseja estabelecer conosco. É neste lugar de adoração que nós temos que se aquebrantar ao Senhor. É diante do templo do Senhor, diante da presença do Senhor, que nós devemos ser verdadeiros, nos aquebrantando. Não existe adoração
sem quebrantamento. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Olha só, o Pio de hoje, eu tenho certeza que muito irá te abençoar. Acesse o site da nossa editora Betel e fique por dentro. Acesse aí, www.editorabetel.com.br. E pastor César, a juventude quer saber, pastor, qual era o intuito de Deus ao estabelecer o tabernáculo? A paz do Senhor, diaconisa Laiane. Quando nós falamos do intuito de Deus em estabelecer o tabernáculo, primeiramente temos que entender que o povo, a nação de Israel, ficou, segundo os escritos que temos, foram 430 anos habitando naquela nação. Porém, desses 430 anos, a Bíblia fala, através de uma profecia, o próprio Deus falando com Abraão, que a sua descendência seria escravizada durante 400 anos. Sabemos que a nação egípcia tinha o seu panteão de deuses, e o povo ali, querendo ou não, de uma maneira ou outra, era influenciado pela cultura, pela religião, deturpando assim algumas noções que eles tinham. Fora isso, a Bíblia diz que quando o povo sai do deserto, sai uma grande mistura, ou seja, muitos egípcios acreditaram que Deus estava no meio daquele povo e deixaram o Egito passando a caminhar junto com essa nação. Então, o primeiro intuito do tabernáculo seria prover um lugar de adoração a Deus. Todas as pessoas daquela época, todas as nações, elas tinham altares a deuses, tinham o seu lugar de adoração e, consequentemente, de ter os seus ritos religiosos. Então, quando Deus estabelece o tabernáculo, isso eu estou falando para a nação de Israel, estava propiciando a eles o momento deles adorarem, para eles desenvolverem a sua fé. Fora isso, Deus também estabelece que ali fosse um lugar de aprendizagem, porque existiam as leis civis, as leis cerimoniais, e quando nós vamos ver a disposição do tabernáculo diante do acampamento, perceberemos que o tabernáculo foi plantado no centro daquele acampamento. E por estar no centro, Deus queria que aquele fosse o centro da vida religiosa, social, cultural do povo. Por quê? Porque a partir do tabernáculo, a partir do sacerdote, de todo o serviço que era feito ali, o povo deveria desenvolver a sua fé, vivendo uma vida de reverência, de temor, entendendo que o pecado fazia separação entre eles e o Deus. Agora, posteriormente a isso, quando se fala da cristandade hoje, perceberemos que o objetivo de Deus era mostrar que no tempo certo, algo maior do que sumo sacerdote, um sacrifício maior do que esse sacrifício de animais, viria para que de uma vez por toda resolvesse o problema da humanidade quanto à questão do pecado. Cabe a nós, seres humanos, cristãos em Cristo Jesus, entender que se hoje estamos livres, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o livro Subsídio do Trimestre, Pentateuco, Origem, Promessa e Aliança, escrito pelo pastor Sérgio Costa. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que está aparecendo na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!